Olá, este é o programa Transcendência, recebendo hoje o Padre Rogério Ferraz de Andrade. Rogério, seja bem-vindo. Obrigado. Um prazer te receber novamente. E hoje eu gostaria de conversar contigo a respeito da espiritualidade e da crença em Deus no século XXI, falar um pouco sobre o materialismo e por que do abandono de uma relação com o sagrado, com o transcendente. Uma das coisas talvez mais interessantes deste nosso novo século, deste novo tempo que nós estamos vivendo, é perceber que havia uma expectativa muito grande no sentido de imaginar que a ciência suplantaria a religião. O próprio Augusto Comte dizia que nós estávamos chegando numa fase em que a humanidade havia passado pela fase religiosa, pela fase filosófica, e agora a ciência tomaria o lugar de todas as coisas. Na realidade, não foi o que aconteceu, porque nós vemos, de um lado, se de um lado nós vemos que o materialismo triunfou, no sentido de que o mercado suplantou muitos dos valores, outrora cristãos ou de outras religiões. Por outro lado, nós vemos uma grande massa de multidão humana em busca de um sentido para a vida. Então, na verdade, nós percebemos que há uma busca do sagrado, embora ela esteja deslocada da religião em si. Padre Rogério, eu estava pensando nas novas catedrais. Diferentemente dessas catedrais novas que cada dia se encontram uma aqui e lá, principalmente destas igrejas neopentecostais, onde se tem ali, ao meu ver, um grande balcão de negócios, se troca bênção por isso, se troca propósito por aquilo. Mas eu vejo para quase todos aqueles que são seculares e que desejam ser seculares e que absolutamente não querem estar dentro de um templo e ter uma certa intimidade, uma espiritualidade que recorra a um elemento religioso tradicional, vejo que há um espaço e há uma satisfação que são os shopping centers. Assim como as catedrais antigas da Idade Média, os shoppings não têm janelas. Não há espaço para se olhar para a rua. Os shoppings também não têm relógios, assim como as catedrais. Talvez alguém lembre que, mas o Iguatemi em Porto Alegre tem um relógio d'água. Puxa, aquilo é tão diferente de um relógio que você precisa prestar muita atenção para saber que é um relógio. Para entender. E os shoppings, assim como nós antigamente tínhamos uma roupa para sair, uma roupa de final de semana, nos shoppings nós vamos bem arrumados. Ninguém vai de qualquer jeito. E quando nós entramos no shopping, tal formalidade nos ataca que nós não entramos correndo, não entramos pulando, não entramos gritando. Entramos como se estivéssemos em procissão. E é engraçado que muitos negam qualquer tipo de procissão que se faça por aí. Mas você vê as pessoas caminhando calmamente, atentas a tudo, com a fala baixa, com cuidado no ouvir e um certo encantamento pelo ambiente, pelo local. Nos shoppings não existem velas, como nas catedrais, mas o jogo de luzes, as vitrines, elas são de tal maneira adornadas que nós ficamos como que encantados, reverenciando os novos santos. Os santos que são os manequins, as vitrines bem preparadas, a bolsa que eu necessito, o sapato que eu necessito, o casaco que eu quero. Nos shoppings, eu imagino, não existem sacerdotes, não existem os liturgos, mas há um processo como que litúrgico, onde nós temos atendentes que nos satisfazem o ego, que dizem que aquela roupa ficou perfeita para nós e que mediam o nosso desejo, a nossa vontade, dando todas as possibilidades de crédito, com cartão, com isso e aquilo.
penso que essa espiritualidade que nós negamos e que nós sentenciamos como alguma coisa obsoleta, atrasada, que é uma espiritualidade que emana também de uma vida religiosa, como muitos chamariam de tradicional, institucional, ela não se pode perder de qualquer jeito. A necessidade do homem não se perde. Então nós tentamos deslocar. E creio que o materialismo faz isso com tanta intensidade que provoca uma não reflexão. Porque muitos afirmam que aquele que cultiva a espiritualidade e a religiosidade é alienado. Mas, ao meu ver, o materialismo, o esgotamento do pensar do sagrado, leva você a fazer algo que todos fazem sem sentido e sem esperança. Como vês essa espiritualidade baseada da igreja e da instituição religiosa? Tudo isso que você acabou de falar me fez me remeter a um pensamento do Viktor Frankl, que fala do homem em busca de sentido. Na verdade, a história da humanidade é a história da busca do sentido, da busca dos valores, da busca daquilo que é importante para nós, que nós consideramos como sendo algo para o qual nós podemos e devemos orientar nossa vida. Nesta busca do sentido, a humanidade tem recorridamente caído em reducionismos. Nós já caímos no reducionismo sociológico, já caímos no reducionismo biológico, já caímos no reducionismo psicológico e agora estamos novamente caindo num reducionismo, que é o reducionismo do mercado. Isto é, as coisas têm valor no âmbito daquilo que pode ser medido monetariamente. A vida tem sido mensurada pelo que o dinheiro pode comprar. Pela possibilidade de compra. Tanto que uma das obras mais fascinantes que li agora a semana passada, do Bauman, a última obra dele se chama Vida a Crédito. Quer dizer, para que você seja cidadão do mundo, para que você seja reconhecido como alguém, você precisa estar devendo. Quer dizer, todas as coisas estão se organizando no sentido de que a pessoa precisa comprar para ser e, ao ser, então ser feliz. Este é o sentido da atualidade. É interessante que, desde a antiguidade, nós temos esta questão de onde nós colocamos o nosso coração. Muitas pessoas nos bens, nas coisas, no material. Olhando esse livro, A Sabedoria do Antigo Testamento, do Ceresco, Espiritualidade Libertadora, encontrei uma passagem conhecida por ti, de Provérbios, que diz: não se empenhe em adquirir riqueza, nem gaste sua inteligência com isso, pois basta você olhar e ela não existe mais. Baterá as asas como a águia e voará para o céu. E há um rabino que pega, os comentaristas dizem que ele pega ideias egípcias, ele se chama Amen en Hope. E ele, parecido com este texto de Provérbio, diz: não empenhe o coração na busca de riquezas. Não deixes teu coração repousar em coisas exteriores. Se chegarem a ti por mão de ladrões, as riquezas não durarão nem uma noite. Ao romper do dia, não serão vistas na casa. Seus lugares poderão ser vistos, mas elas não estarão ali. Elas criaram para si asas como gansos e voaram voando para os céus. Quase todo o entendimento do Antigo Testamento e da espiritualidade do Antigo Oriente se baseia nessa capacidade, nessa inteligência de nós sabermos o lugar do dinheiro, nós sabermos o lugar dos bens e dos recursos. Mas, acima de tudo, termos um coração voltado para Deus, termos um coração voltado para o transcendente, termos um coração voltado para aquilo que nos toca incondicionalmente. Como tu entendes hoje
este embate entre aquilo que nós precisamos e aquilo que nós necessitamos como sagrado. Vejo que há duas coisas muito importantes que precisam ser consideradas aqui. Primeiro, aquilo que Deus nos deu, né, como bens da criação e que devem ser por nós cuidados, usados, que é para garantir a nossa vida, que é para garantir a nossa sobrevivência. Os bens materiais são, sim, uma bênção divina. São um presente de Deus. Não podemos cair num espiritualismo, como ao longo da história, da tradição eclesial, aconteceu de algumas pessoas simplesmente quererem desprezar os bens do mundo. Não, Deus não criou os bens para que eles fiquem aí sendo apenas contemplados por nós. Ele criou os bens para que nós os usemos. As coisas do mundo são boas. Deus viu que tudo era bom, diz lá no livro do Gênesis, após a criação. Agora, essas coisas não podem ser o fundamento, a base, a busca, o único sentido da nossa vida. O Leonardo Boff, uma das primeiras obras que o Leonardo Boff escreveu, e que eu tenho, nem era um livro, era uma brochura muito incipiente, xerocado. E o título dessa obra era Pelos Pobres contra a Pobreza. Pelos pobres muito contra a pobreza. Gostaria. Por quê? Por quê? Eu tenho e posso emprestar, ou até xerocar esta obra. E ele diz assim, nessa sua obra, ele diz assim, que nós precisamos valorizar os bens. Nós precisamos... Ninguém nasceu para ser pobre. Ninguém nasceu para passar necessidades, para precisar de repente de um remédio e não ter condições econômicas de comprá-lo. Nascemos para termos vida em abundância. Nascemos para a plenitude da vida. Gostaria que tu falasses, logo após o nosso comercial, a respeito desta espiritualidade, também Leonardo Boff, nessa contradição. O que precisamos e o que de fato necessitamos. Já voltamos após os intervalos. Fique atento ao roteiro da coleta seletiva de Lajeado. Governo de Lajeado. Compromisso com a comunidade. O que é importante para você? Ser ou ter? No Colégio Madre Bárbara, todos acreditam que somente se pode conquistar algo na vida depois de ser. É por isso que a escola trabalha na formação de valores humanos, capazes de fazer com que os alunos despertem para uma vida em sociedade mais consciente e alinhada com os princípios da cidadania. Colégio Madre Bárbara. Quem passa por aqui, um dia chega lá. Acesse www.madrebarbara.com.br. Troller, assessoria e contabilidade, tradição, confiança e agilidade, registros de empresas, declaração de imposto de renda, contabilidade em geral, com estacionamento próprio, Avenida Benjamin Constant 831. Troller Contabilidade e Assessoria, fone 3714-4033.